Olá pessoal, tudo bem? Hoje, 27 de janeiro, um dia marcado para que nós possamos lembrar do Holocausto, pois nesse dia, aquelas pessoas que estavam lá no campo de concentração de Auschwitz foram libertadas e devemos lembrar desse fato histórico para que isso jamais se repita. Então, e fica aí a reflexão, tá certo? Dessa lembrança triste da nossa história, onde 6 milhões de judeus e outros grupos étnicos e religiosos foram ali executados pelo regime nazista. Nessa homenagem, vamos à nossa leitura livre de hoje, dando conta do livro do professor e filósofo Olavo de Carvalho, A Nova Era e a Revolução Cultural. Hoje nós vamos falar desse personagem aí, Antônio Gramsci, ideólogo italiano, nascido no ano de 1890, em Sardenha, Itália. Gramsci é muito jovem, frequenta a Faculdade de Literatura na Universidade de Turim e vai sofrer influência de intelectuais socialistas de sua época, envolver-se com o movimento político e passa a ser um ativista e integrante do Partido Socialista Italiano. Pouco tempo depois, ele vai fundar com outros companheiros de partido, o Partido Comunista da Itália. Gramsci chegou a ser eleito deputado na Itália, sendo que no ano de 1926, aí já com a ascensão do fascismo na Itália, ele será preso. E é nesse período de cárcere que Gramsci realiza uma das mais importantes contribuições para o movimento esquerdista mundial. Justamente os escritos do cárcere ou as cartas do cárcere vão traçar a forma maquiavélica como Gramsci deseja que o comunismo seja alçado ao poder, tá certo? Não só na Itália, mas no mundo. Pois bem, talvez você nunca tenha ouvido falar desse personagem. Eu também, confesso que há bem pouco tempo não conhecia nada sobre Antônio Gramsci. Mas, através do livro do professor Olavo de Carvalho, A Nova Era e a Revolução Cultural, tivemos o primeiro contato com essa figura emblemática da esquerda mundial, que influenciou e influencia e modificou a estratégia empregada de dominação e de implantação da ditadura do proletariado. Talvez quem esteja nos vendo e assistindo não concorde, é verdade, e acredite que o comunismo deixou de existir com a queda do Muro de Berlim. Isso é mais uma narrativa que faz parte da estratégia, tá certo, gramsciana. Então, o professor Olavo de Carvalho vai trazer e pontuar algumas coisas bem interessantes sobre esse personagem, e aqui nós vamos, claro, de maneira resumida, até para não cansar o nosso amigo internauta, falar para que você possa ter uma ideia do que se passou na mente de Gramsci, como ele colocou isso no papel e a sua influência. Então, a ideia de colocar Gramsci na prisão por Mussolini surtiu um efeito reverso daquilo que talvez ele pretendia, que era calar o Antônio Gramsci e fazer com que ele fosse esquecido. Mas foi justamente o contrário. Porque, como diz aqui no livro Professor Olavo de Carvalho, um homem, quando é submetido à prisão e ele é uma pessoa ativa, tá certo? De ação, ele vai entrar em um processo de introspecção e reflexão profunda e vai produzir algo que talvez, se ele estivesse em liberdade, jamais poderia pensar em fazê-lo. Bem, isso se concretiza no caso de Antônio Gramsci. Então, suas ideias vão perpassar as grades do cárcere, as paredes, as muralhas do presídio e vão chegar ao conhecimento não só da Itália, mas do mundo inteiro. Então, é muito importante que se diga que muito daquilo que você vê hoje sendo aplicado na prática trata-se de um pensamento
elaborado por Gramsci há muito tempo, certo? Então vamos lá. Para que a gente possa compreender um pouco mais sobre Antônio Gramsci, o professor Olavo de Carvalho ele vai pontuar algumas coisas interessantes que nós vamos trazer aqui para vocês. Então, a revolução e implantação da ditadura do proletariado, ou a revolução propriamente dito, nos moldes tradicionais de se fazer uma revolução, ela faz uso da arma de fogo, ela faz uso da violência, ela faz uso da eliminação de adversários políticos, ou mesmo que não sejam adversários políticos, mas elimina-se totalmente qualquer respingo, resquício ou sinal de objeção ou de oposição ao grupo que assume o poder. Vimos isso na Revolução Russa, na Revolução Chinesa e na Revolução Cubana. Mas especificamente esse tipo de revolução, ele custa muito caro. Não só caro da perspectiva dos recursos financeiros a serem empregados, como também de imagem, tá certo? Então há todo um desgaste. E a forma como é feito, dado o emprego da violência, vai fazer com que muitas pessoas tenham rejeição à ideia do comunismo. Pensando nisso, Gramsci desenvolve uma estratégia que passa a considerar alguns conceitos interessantes. E aí, nós vamos ler aqui que o professor Olavo de Carvalho pontuou o seguinte: para contornar essa dificuldade, ou seja, a dificuldade de você fazer uma revolução aos moldes da Revolução Russa, por exemplo, ele concebeu uma dessas ideias engenhosas, que só ocorre aos homens de ação quando a impossibilidade de agir os compele a meditações profundas. Amestrar o povo para o socialismo antes de fazer a revolução. Fazer com que todos pensassem, sentissem e agissem como membros de um Estado comunista, enquanto ainda viviam num esquadro externo capitalista. Ou seja, as pessoas não vão perceber que estão sendo induzidas a agirem ou pensarem aos modos comunistas. Assim, quando viesse o comunismo, as resistências possíveis já estariam neutralizadas de antemão. E todo mundo aceitaria o novo regime com maior naturalidade. Então, Gramsci ele muda agora a perspectiva da estratégia a ser utilizada. Ou seja, olha, ao invés de você pegar em armas e ir ao enfrentamento, né, e ao desgaste que há nesse tipo de situação, você pode trabalhar a mente das pessoas. E isso é muito importante que nós compreendamos, porque na Revolução Leninista você tem o emprego da violência, ok? Já na perspectiva de Gramsci, não. Você vai fazer com que haja uma maneira diferente de operar. Então, como é que essa virada vai acontecer dentro da perspectiva de Gramsci? Veja só. Para operar essa virada, Gramsci estabeleceu uma distinção das mais importantes entre poder, ou como alguns preferem chamar de controle, e hegemonia. O que é isso? O poder é o domínio sobre o aparelho do Estado, sobre a administração, o exército e a polícia. Isso é poder. Ele diz que a hegemonia é o domínio psicológico sobre a multidão. A Revolução Leninista tomava o poder para estabelecer a hegemonia, ou seja, através da força, das armas, do arbítrio, etc., tomava-se o poder. E a partir de então, todo mundo deveria pensar de acordo com o regime. Pensar com o regime. Já para Gramsci, a conquista, a hegemonia, para ser levada ao poder, deve ser de maneira suave e imperceptível. Então, conquista-se de maneira suave e imperceptível o poder, porque você já tem a hegemonia. Então, essa ideia de hegemonia, ela nasce primeiro do que a ideia de poder. Se você observar, isso é muito marcante hoje em dia. Então, primeiro você faz com que as pessoas se sintam parte daquele movimento. Depois que as pessoas começam a sentir-se parte daquele movimento, elas vão estar enganjadas de maneira ativa, sem
ao menos perceberem. Por quê? Porque o discurso passa a ser o mesmo, a forma de agir, a forma de pensar, a forma de falar, a forma de escrever. Mesmo vivendo um quadro de capitalismo, elas começam a ter uma linguagem única. E é justamente isso que vai caracterizar, certo? A dominação, a hegemonia. Então, quando todos passam a pensar igual, agir igual e tomar decisões iguais para determinadas situações, você já conquistou a hegemonia. O próximo passo será o poder. Então, observe que esse processo ele é rejeitado inicialmente pelo movimento esquerdista ou comunista, socialista, porque ele demanda tempo. E nós sabemos que o ser humano ele procura imediatismo, né? Sendo que viu-se, né, que percebeu-se que a sua maneira, ou essa estratégia, ela era menos onerosa e mais aceitável pelas massas. Por quê? Porque as pessoas são envolvidas sem perceberem. E essa falta de percepção vai fazer com que elas trabalhem em prol do movimento sem ao menos terem a ideia que estão fazendo. Então, como você não sabe que faz parte agora de uma engenharia, vou falar usar esse termo, de uma engenharia social, política, você não vai se dar conta que você está sendo usado. Não se dando conta que está sendo usado por um grupo político, por um pensamento político, ideológico, você simplesmente vai pensar que aquilo que você está falando, a forma como você está agindo, é tão somente uma mudança natural da sociedade. Gramsci, ele quer chegar ao poder, porém de uma maneira bem diferente. Ele vai trabalhar a mente das pessoas. Ao trabalhar a perspectiva psicológica, ele muda hábitos, ele muda perspectivas de enxergar determinados padrões sociais e até a exterminá-los de uma vez por todas, tá certo? Do contexto social. Inclusive, uma coisa muito interessante é que, dentro dessa perspectiva, o fator fé, ele tende a ser eliminado e substituído, ou seja, aquilo que as pessoas entendiam por fé passa a ser tido ou encarado como algo desnecessário. E a partir de então, todo o processo de construção social começa a adquirir formas, tá certo? De uma perspectiva mais secularizada e tendo o homem como centro dessa perspectiva. Isso é típico dos regimes ditatoriais. Se você observar, por exemplo, atualmente na Coreia do Norte, as figuras dos ditadores que antecederam o atual são idolatradas. E até mesmo o atual ditador, ao chegar em determinados locais, é aplaudido pela população de forma muito enfática e claramente trazendo a figura, né, desse indivíduo como sendo praticamente um deus, sendo uma verdadeira divindade, vamos dizer assim. Então, os intelectuais eles vão desempenhar um papel importante dentro do pensamento e da estratégia de Gramsci, tá certo? E de maneira orgânica, sem perceber, vão estar atuando em favor, tá certo, dessa estratégia. Gramsci divide os intelectuais em dois tipos, os orgânicos e inorgânicos. Ele diz aqui o professor, ou como ele prefere chamá-los, de tradicionais. Estes últimos são uns esquisitões que, baseados em critérios e valores oriundos de outras épocas e sem uma definida ideologia de classe, emitem ideias que, ignoradas pelas massas, não exercem qualquer influência no processo histórico, acabam indo parar na lata do lixo, do esquecimento, a não ser que tenham a esperteza de aderir logo a uma das correntes orgânicas. Intelectuais orgânicos são aqueles que,
com ou sem vinculação formal a movimentos políticos, estão conscientes de sua posição de classe e não gastam uma palavra sequer que não seja para elaborar, esclarecer e defender sua ideologia de classe. Naturalmente, há intelectuais orgânicos burgueses e proletários. Esses são a nata e o cérebro do novo príncipe, mas aqueles também têm alguma utilidade para a revolução, pois é através deles que os revolucionários vêm a conhecer a ideologia do inimigo. Gramsci mencionava como protótipos de intelectuais orgânicos burgueses Benedetto Croce e Giovanni Gentile, o liberal antifascista e o ministro de Mussolini. Então, veja que Gramsci não tem nada de bobo, né? As suas análises são análises de uma perspectiva de um estrategista, de alguém que mesmo no cárcere consegue ver e perceber a importância de utilizar, né, as pessoas como elementos de manobra, como peças em um tabuleiro que precisam ser bem movimentadas para dar o checkmate. O conceito gramsciano de intelectual funda-se exclusivamente na sociologia das profissões. Os intelectuais, no sentido elástico, são o verdadeiro exército da Revolução Gramsciana. Incumbido de realizar a primeira e mais decisiva etapa da estratégia, que é a conquista da hegemonia, um processo longo, gravem isso, longo, complexo e sutil de mutações psicológicas graduais e crescentes, que é a tomada do poder apenas coroa como uma espécie de organismo político. Essa hegemonia ela é conquistada de maneira gradativa, sutil e sorrateira. Então, é preciso que você tenha uma percepção e entenda que não é com brutalidade, violência explícita que essa estratégia ela é empregada. Gramsci é, em suma, o profeta da imbecilidade, o guia de hordas de imbecis para quem a verdade é a mentira e a mentira a verdade. Somente um outro imbecil como Mussolini podia considerá-lo uma inteligência perigosa. O que o professor Olavo de Carvalho quer dizer aqui, basicamente, é o seguinte: a verdade passa a ser mentira e a mentira passa a ser verdade. O certo passa a ser errado e o errado passa a ser o certo. Nos dias em que vivemos, isso é muito forte, marcante. Nós poderíamos aqui citar inúmeros exemplos, mas vamos nos ater a um dos mais, eu diria, importantes para a sociedade brasileira: a violência, a segurança ou a insegurança que nós contemplamos hoje em todas as cidades brasileiras. No Brasil, o Instituto da Audiência de Custódia tornou-se o maior representante desta faceta gramsciana. O indivíduo deve ser submetido em até 24 horas a uma audiência perante um juiz. No primeiro momento, como nós podemos perceber, a ideia é bacana. Isso acelera um processo de análise, né, pela justiça de um indivíduo que foi preso. Poderá ter sido preso, claro, de maneira incorreta, de maneira indevida. Porém, em muitos casos, mesmo com histórico de crimes, esses indivíduos são postos em liberdade. Às vezes, desconsiderado até o ato da prisão em flagrante e revertido tal situação em desfavor dos agentes de segurança que efetivaram aquela prisão. Observe que isso gera um sentimento de impotência e neutraliza qualquer esforço para combater ainda mais incisivamente e decididamente o crime. Todavia, tais instrumentos ou tais institutos legalistas que são impostos à sociedade são tidos em grande estima por aqueles que se dizem intelectuais e defensores de direitos civis e direitos humanos. Observe
que é revestido de uma áurea sublime, porém, o conteúdo executado na prática, ele é nefasto para a sociedade. Mesmo assim, as pessoas são levadas a acreditar que determinadas posições ou atitudes, mesmo não concordando, devem ser tidas em alta consideração e importância, em elevado nível de importância. O que nós queremos dizer é que as estratégias, elas estão em diferentes campos, em diferentes níveis sociais. Então, vão desde um pensamento hegemônico no que diz respeito a que determinado grupo político detém, somente ele detém o apreço e a consideração para tratar de causas sociais, ambientais, como também somente um pensamento dito esquerdista ou socialista poderá abraçar causas de direitos humanos e direitos civis. Fato é que se você não estiver preparado para entender e interpretar essas ações, poderá se deixar e talvez até ser utilizado como massa de manobra por estes que, de maneira sorrateira e sutil, vão impregnando a sociedade de pensamentos destruidores e fazendo com que as pessoas cada vez mais se afastem daquilo que constituiu a sociedade ao longo dos séculos. Observe que o pensamento de Gramsci ele vai justamente numa linha contrária à existência ou à aplicação de quaisquer tipos de conflito. Ou seja, as pessoas vão sendo encaixadas, vão sendo assimiladas a um novo pensar sem ao menos se darem conta. Isso vai fazer com que não haja o conflito. Não havendo conflito, o antagonismo também não vai existir. Então, gradativamente, as pessoas passarão a pensar conforme a estratégia quer que elas pensem. E isso é muito sério. Como se livrar, então, desse tipo, ou desse modus operandi? O que fazer? Talvez você esteja se perguntando. Bem, basicamente, é necessário, antes de qualquer coisa, que você tenha o interesse em querer aprender. Por isso, nós estamos aqui nos esforçando para contribuir e combater de maneira direta e objetiva pensamentos ou estratégias que miram, que visam destruir a nossa sociedade. Então, se você quer somar forças com a gente, já peço que você possa compartilhar esse conteúdo, deixar o seu comentário e nos ajudar a alcançar mais pessoas. Vamos ficando por aqui. Esperamos ter podido ajudar de alguma forma e até despertar em você o interesse pela leitura e pelo aprendizado, principalmente porque a partir do conhecimento nós poderemos ter liberdade, nós poderemos alcançar realmente o progresso e o desenvolvimento. Ok? Meu muito obrigado, fiquem todos com Deus, até o nosso próximo encontro.